Mas tem algumas situações que nós precisamos pontuar, né? E nada melhor do que você ter propriedade para falar. De que forma? Tanto quanto policial, não só como policial, mas também por ter sofrido na pele algumas situações e ter acompanhado. Quando nós viemos para a rede social, para fazer com que a parte de baixo da Polícia Militar, né, a base da pirâmide, somos nós as praças, tivesse voz, tá certo? Porque ninguém nos escutava. Então precisamos nos reinventar, né? E na pandemia, quando surgiu a internet, quando todo mundo teve que se clausurar dentro de suas residências, de suas casas, nós passamos a estar se comunicando, né? Nos comunicando através do aparelho telefônico e chegando nas casas das pessoas. E isso foi crescendo, crescendo, e graças a Deus tomou uma proporção muito grande, tá bom? E aí, voltando para o judiciário em relação, e a sociedade em relação ao julgamento antecipado para com os policiais. Como conseguir, como começou a ter voz tchaca-tchaca aqui? Uma ocorrência aconteceu no bairro de Portão, onde houve um confronto entre policiais e marginais, e nesse confronto, uma criança foi alvejada, né? E aí populares moradores vieram para as ruas, queimaram ônibus, fizeram aquela manifestação que é de praxe aqui na nossa Bahia, quando acontece uma ocorrência como essa. E a imprensa fez um julgamento antecipado, a própria Polícia Militar fez um julgamento antecipado, acusando os policiais de terem disparado aquele projétil que atingiu aquela criança. E eu me levantei na rede social naquele momento e fui indagado por ser policial, por estar na rede social, fui questionado acerca dessa situação para que eu tomasse uma atitude, falasse, né, porque a sociedade cobra, né, o povo não está ali para lhe apoiar, ele está ali para lhe criticar. Então, ele não fala com você, não interage com você, mas nessas situações eles aparecem, eles surgem e querem ver a sua resposta. E eu prontamente falei que o correto seria aguardar, né, a perícia do projétil no corpo da criança para que pudéssemos daí falar, né, o que de fato aconteceu. E aí a imprensa caiu em cima dos policiais, os policiais foram retirados das ruas, foram retirados da sua unidade, né, de antemão já foi julgado ali, não pela justiça, mas sim pela instituição, aonde condenou aqueles policiais e tempos depois sai o laudo e o projétil é de um calibre a cerca de 9 milímetros e a polícia militar não trabalha com arma de 9 milímetros. Tá certo? A polícia militar da Bahia trabalha com .40 e 5,56 fuzil. Então, ali a gente pôde ir para cima, dar aquela resposta e o povo passou a entender mais como funcionam as coisas. Mas voltando ao pré-julgamento, a gente pode observar que na justiça funciona da mesma forma. Pelo simples fato de você ser um policial militar, a justiça ela te pune antes de você responder, antes de que se prove qualquer tipo de ação, tá certo? Que você tenha tomado. Por que eu digo isso? Porque tem que se dar uma resposta para a sociedade. Tem que se dar uma resposta para o quarto poder, que é a imprensa. E a imprensa interfere, infelizmente, de forma muito forte, né, no judiciário, porque induz a que você dê uma resposta. E ao término de um processo, na grande maioria, o réu ali, o policial militar, ele é inocentado, mas ele já tomou a punição, já tomou uma prisão, né, às vezes de 2, 3 anos, tá certo? E ele tem a sua liberdade cerceada. Podemos ver a situação de Gabriel Monteiro, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde ficou 30 meses preso, acusado de violação, né, sexual contra mulheres e outros crimes, né, de ter transmitido, acusado simplesmente com suposições muito frágeis, né? E após eu até mesmo ter sido preso nessa última situação minha aí, que eu fiquei 27 dias preso, com suposições absurdas, suposições, por que eu digo suposições? Porque lá está tudo em suposição, no inquérito policial. Supostamente faria isso, supostamente serviria para aquilo, supostamente não há uma prova concreta, não há um vídeo, não há uma foto, não há que venha condenar a pessoa ou ser uma prova que justifique cercear a liberdade do policial militar.
Mas aí a alegação do judiciário, ou da justiça, ou da imprensa, é de que o policial militar, em especial, ele oferece risco à investigação, ele oferece risco a uma suposta vítima, então que ele seja preso, para que continue o processo, a investigação, ou o que quer que seja. Então, voltando a Gabriel Monteiro, após 30 meses de prisão, ele é inocentado dos crimes que ele era acusado, mas ele perdeu 30 meses de sua vida dentro de uma cela de prisão, uma cadeia. Então, infelizmente, a gente não sabe o porquê. Muitas pessoas que ali estão no judiciário têm uma resistência contra o policial militar. Infelizmente, a gente vê pedidos, né, de quebra de medidas cautelares para o militar e justificando porque não caberia aquela medida cautelar para um policial militar da ativa, onde ele trabalha, onde ele tem uma escala de serviço, onde ele é todo monitorado pelo seu comandante, onde ele não pode se afastar por mais de 8 dias do serviço, tá certo? Então ele é monitorado naturalmente, né, pelo seu serviço. Não há o risco de que esse policial se afaste de suas funções, porque ele responde um processo administrativo se passar de 8 dias, por consequência, ele pode ser demitido. Então, a derrubar, da quebra de certas medidas cautelares, normalmente é negado quando é um policial militar pelo Ministério Público, normalmente é negado pelo Judiciário. Então, assim, não é questão de vitimismo, é questão de que acontece, e infelizmente acontece, esse julgamento antecipado, essa condenação antecipada para com o policial militar, tá certo? Gabriel Monteiro ficou 30 meses preso e no final foi inocentado, mas ele ficou prejudicado durante 30 meses. E assim como o Gabriel Monteiro, vários outros policiais que eu poderia estar aqui pontuando, porém, possa ser que prejudique os colegas nos processos aos quais eles respondem. Mas, em relação aos inquéritos que acontecem, muitas vezes, e aí já não falo mais só de policial, pessoas também comuns, pessoas também inocentes, estão hoje com sua liberdade cerceada por conta de inquéritos mal feitos. Então, precisava ter uma lei, né, algo mais específico que fizesse com que quem toma a atitude de prender alguém de forma arbitrária, ou para dar uma resposta à sociedade, ou para dar uma resposta para a imprensa, e que não há uma fundamentação, uma robustez, né, daquela prisão, independentemente de quem seja a pessoa que esteja presa, e independentemente de quem tenha feito o inquérito, de quem tenha denunciado, quem tenha indiciado, e de quem tenha acatado, tem que tem que responder. Teria que ter uma lei que essa pessoa teria que responder, porque você privar uma pessoa da liberdade na brincadeira, você ficar longe de sua família, de seus amigos, cerceado da liberdade, não é fácil, né? E eu aprendi da pior forma. Eu pude ver da pior forma, porque eu passei por isso 2 vezes. A primeira, graças a Deus, já ganhei na justiça, fui inocentado, né, que foi uma prisão administrativa de 15 dias que a Polícia Militar me deu. Eu, inocentado no processo, eu, sendo inocente, o comandante-geral, à época, não respeitou a decisão por guerra pessoal por parte dele e me deu uma detenção de 15 dias no batalhão de choque. E eu ganhei na justiça porque a prisão foi ilegal e arbitrária e minha ficha em 15 anos de polícia. Excepcional comportamento, estava sujo, né? E agora, graças a Deus, a justiça foi, perdoe, foi feita. Assim também será, né, com toda certeza, essa segunda prisão que eu tive dessa vez pela justiça. Mas também estou tranquilo que, ao final de tudo, a justiça também será feita. Eu estava um pouco descrente com o judiciário brasileiro, em especial o judiciário baiano, estava realmente desmotivado, mas aconteceram algumas coisas que me fez com que voltasse a ter esperança, tá certo? E dizer que, infelizmente, aquela meia dúzia de maus profissionais, mal intencionados, existem em todas as profissões. E, infelizmente, por algum tempo eu fiquei passando na mão dessas meia dúzia. Mas as coisas melhoraram e vieram as profissionais de verdade, como tem em todos os lugares. Seja assim no judiciário, seja assim na polícia militar, polícia civil, e em todos os setores. Então, nós precisamos tratar o policial militar como uma pessoa comum, porque
quando você coloca a farda para trabalhar, você é um policial militar ativo ali para defender a sociedade, para dar sua vida em prol da sociedade, pessoas que lhe julgarão caso você erre, pessoas que não te conhecem, pessoas que muitas das vezes não querem nem o seu bem, não querem saber quem você é, só lembram de você no momento que estão necessitando de sua intervenção. Então, assim, fora da farda, é uma pessoa comum como qualquer outra, pai ou mãe de família, com seus filhos, que precisam, né, ser respeitados os seus direitos e não cerceados. Infelizmente, nós, policiais militares, por esse pré-julgamento, né, talvez porque muitas dessas pessoas que hoje estão, né, nesses cargos, outrora, fossem os reivindicadores, fossem os manifestantes, né, por direitos, todo mundo tem o direito de se manifestar, todo mundo tem o direito, né, de reivindicar, né, o que acha correto. E a polícia militar tem por função intervir no momento que lhe é ordenado, seja do governador, seja do comandante-geral, a ordem. O policial militar, ele cabe tão somente intervir, porque a determinação veio. E a polícia militar, ela é o único órgão público que, se não cumprir uma determinação, você sofre sanções e punições. Ou seja, quais punições? Prisão e, quem sabe, demissão. Então, por mais que você não queira intervir, que você entenda que aquela manifestação é ordeira e é legal, você tem que agir. E nessa ação, você não sabe o que pode acontecer, tá certo? Por resistência dos manifestantes, por agressão, tudo está passivo de acontecer. Infelizmente, é desse jeito a vida do policial. A gente costuma dizer que a vida do polícia é São João o ano inteiro durante 35 anos. Todo dia você tem que estar pulando uma fogueira. E, infelizmente, tem situações que acontecem que fogem do controle, e aí você antecipadamente é condenado pela justiça, às vezes pela própria polícia militar, pela sociedade e pela imprensa. Então, o que nós queremos, o que nós pedimos, né, é que nos dê o direito que é dado a todas as pessoas comuns, porque o que a gente vê, a lei ser utilizada para beneficiar marginais e a mesma lei ser utilizada para prejudicar policiais. Porque quando você é preso, infelizmente, você já fica estereotipado pro resto de sua vida. Por mais que você prove sua inocência, por mais que você prove que foi um acidente, que foi um acaso, uma fatalidade, uma armação, né? Porque acontece de verdade, você já está estereotipado. Então, assim, a nossa luta, a nossa briga é que o judiciário, a justiça, olhe para o policial militar com um olhar diferente. Esqueça se lá atrás houve alguma situação onde a polícia teve que intervir, porque, como eu falei aqui, a polícia tem que intervir. Uma manifestação, por mais que seja legal, por mais que seja ordeira, ela vai causar um transtorno na cidade, onde pessoas precisam ir para o trabalho, pessoas precisam ir para o hospital, pessoas precisam se alimentar, pessoas precisam chegar em casa, e não é a minoria que vai causar o caos na cidade. Então, a polícia precisa agir, intervir. E estou dando um exemplo a vocês do que pode acontecer, né? Em uma ação como essa, pode acontecer um desastre, por falha do policial, ou por resistência de manifestante, e o policial ele é julgado antecipadamente, antes de se instaurar o processo, antes de se instaurar o inquérito, antes de fazer todo o trâmite legal dentro da lei, ele já é penalizado, apenado antecipadamente. Beleza? Então, eu quero agradecer aqui a vocês, dizer que Deus abençoe, tá certo? Tamo junto, certo é certo, e o errado é cobrado. Fica com Deus.